Senhoras e senhores, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Daremos início, então, à primeira palestra do dia. E para mediar, nós convidamos o senhor Ellington, por favor. Vamos receber, então, Ellington Oliveira de Souza, vice-presidente da Apremate, com uma salva de palmas. Ele que será o mediador desta palestra, que tem como tema o crédito consignado, contratação, garantias e metas e empréstimos consignado como ativo estratégico, estruturação, riscos e garantia de performance. Convidamos, então, os palestrantes, o senhor Carlos Raimundo Esteves, o senhor Carlos Raimundo Esteves é do INSS, advogado especialista em direito público com atuação no segmento de regimes próprios de Previdência Social, RPPS, desde julho de 1999. É sócio-diretor da Agenda Assessoria, onde exerce a função de diretor de serviços, sendo responsável pelas áreas de terceirização, da gestão de passivo, censo previdenciário e empréstimo consignado. Com mais de 2 décadas de experiência, destaca-se pela liderança em projetos de modernização e eficiência na gestão previdenciária, oferecendo soluções técnicas e jurídicas para as entidades de previdência. Tem formação em gestão pública pela Faculdade ANASP e especialização em gestão pública pela Faculdade Iguaçu. O próximo palestrante é Marcos Evandro Giarola. Vamos receber o senhor Marcos Evandro Giarola com uma salva de palmas. O senhor Marcos é advogado da Prefeitura Municipal de Atalaia, Paraná, consultor jurídico e de recursos humanos em diversos órgãos públicos, é palestrante da APPREV, a Associação Paranaense de Entidades Previdenciárias Municipais, presidente da Caixa de Previdência Social dos Servidores Públicos de Ostorga, Paraná. E tem formação em Direito, especialização em Direito Previdenciário, especialista em Administração Pública. Em tempo, nós queremos corrigir, a função do senhor Carlos Raimundo Esteves é da Agenda Assessoria. Bom dia, pessoal. Sei que está todo mundo ainda meio dormindo aí, mas quero chamar a atenção dos senhores para essa palestra aqui, porque assim, é um assunto pós-Resolução 5272 ganhou uma importância maior do que ele já tem, né? Principalmente para aqueles institutos que não tem o progestão ou tem o progestão abaixo do nível 3, né, virou uma alternativa de alocação de recursos de investimento muito interessante. E nada melhor do que a gente estar falando ouvir aqui 2 especialistas, Carlos, meu conterrâneo aqui, e que já está nesse segmento há muitos anos. Eu ia ler o currículo dele aqui, mas já foi falado aí. Então, assim, Carlos tem uma experiência espetacular e mesmo antes dessa liberação agora que foi feita pela Resolução 5272, lá nos inícios dos anos 2000, né, Carlos, era liberado essa modalidade de investimento de crédito consignado e a Agenda Assessoria já fazia isso. Então, assim, é uma instituição cuiabana aí que já tem uma larga experiência em crédito consignado e o Carlos vai trazer para a gente aqui mais informações. Marcos, gestor, uma experiência muito grande, também vai contribuir muito, trazendo a visão de gestão
e os cuidados que se deve ter na implantação do crédito consignado. Então, sem mais delongas, para não ocupar muito tempo aqui dos meus convidados, nós vamos começar com o Carlos, não, com o Marcos, né? O Marcos vai começar aí, então, Marcos, você tem tempo aí para trazer a sua experiência. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Vamos? Primeira palestra, temos que começar animados. Quem aqui já opera o empréstimo consignado? Carlos, isso é bom e é ruim. É ruim porque vocês estão perdendo uma ótima oportunidade de investimento. E é bom para o Carlos, que pode, né, angariar alguns clientes aí. Eu sou lá de Astorga, Paraná, cidade pequena, né, nós temos 27 mil habitantes. Nós temos 900 servidores ativos e 350 benefícios. Eu assumi a presidência lá em 2023 e pensei, ninguém está fazendo consignado, vamos tentar fazer isso funcionar. E conseguimos lá em 2023, então, implantar o nosso consignado. Nossa primeira operação foi em outubro de 2023, já estamos aí com 2 anos e meio de operação. O empréstimo consignado foi autorizado pela emenda constitucional a 103, né? Posteriormente veio a resolução 4963, regulamentando em 2021 o empréstimo consignado, e complementada pela portaria 1467, de 2022. Então, passaram-se 3 anos para ter a regulamentação do empréstimo consignado. No início, então, a resolução permitiu que você emprestasse até 5% do seu patrimônio. Quem tivesse progestão poderia emprestar 10%. Né? E com uma série de regras. Né? Qual que era a nossa dificuldade? Como começar? Né? Aí descobrimos uma empresa que tinha um sistema, licitamos, né? E iniciamos a operação. A resolução 5272, agora a famigerada resolução 5272, ela veio e deu um choque na área de investimentos. Né? E mais uma coisa que ela priorizou é que vocês façam o empréstimo consignado. Quem não tem nenhuma certificação progestão ficou muito limitado na diversificação dos seus ativos. Mas o empréstimo consignado pode ser feito por qualquer um de vocês, mesmo sem progestão. Foi mantido também os percentuais, né? 5% para quem não tem progestão e 10% para quem tem. Né? A portaria 1467 também veio com várias informações, com várias normas disciplinares sobre a operação também. Entre elas, né, a gente não pode emprestar para o ente, obviamente, não se faz empréstimo consignado para a prefeitura, né, somente para os servidores estatutários e vinculados ao regime próprio. Né. Os seletistas, cargos em comissão, não podem ter acesso à operação. E lá em 23, então, nós nos tornamos o primeiro RPPS do sul do Brasil, do Paraná, primeiro do sul do Brasil a fazer a operação. E fomos o terceiro do país a iniciar a operação de empréstimo consignado. A nossa prefeita, na época, nos deu carta branca, apoiou totalmente a operação, né, viu que isso era importante. Até fomos matéria de entrevista na CBN, até por acreditar nessa operação. Nós fizemos a contratação via pregão eletrônico, na época. E o critério de escolha era o quê? Quem nos cobrasse a menor taxa administrativa. Então, a empresa que apresentar a menor taxa, ela queria ser a vencedora do certame.
E como é que funciona o nosso... Essa era a dificuldade que nós tínhamos. Como que isso vai funcionar? O aposentado vai vir lá comigo, pedir um empréstimo? Como é que vai ser o dia a dia da operação? Então, nós pensamos de terceirizar o atendimento. Então, a empresa que ganhou a licitação, ela que vende o produto. É ela que entra em contato. Né? Tem aplicativo, tem canal de WhatsApp, tem telefone. Então, a operação é contratada por essas modalidades. O aposentado que for lá no meu instituto também consegue fazer? Também consegue. Mas a gente prioriza que ele faça pela empresa. Porque lá nós temos 2 etapas de verificação. O próprio atendimento já faz a filtragem. Né? Já pede os documentos, comprovante de residência. A margem é controlada eletronicamente, via verbadora eletrônica. Existe um segundo setor na empresa, que é o setor de compliance interno, que checa as informações, que checa a documentação. Se está legível a documentação encaminhada, se está respeitando a margem, enfim. Essa segunda verificação. Aí o contrato vem para nós, Previsa é a sigla do meu instituto, para aprovação. Eu e os outros diretores têm a competência de estar aprovando os contratos, e nós fazemos o pagamento na conta do mutuário. Então, isso respeita também o princípio da segregação de função, até para evitar uma possível fraude. A consulta e a verbação eletrônica também. Né? Então, aquela história de cartinha margem, feita em folha de papel, não existe para nós. Tá? O primeiro passo também é definir a sua política de crédito. Para quem que você vai oferecer, quais os valores, prazos. Tá? Na época, como a gente não tinha nenhuma referência para seguir, a gente decidiu ser bem cauteloso. Então, nós estipulamos R$25.000 por CPF de empréstimo e somente para aposentados e pensionistas. Em 2023, meu município tinha nota Capag B. A nota Capag é a situação de endividamento que o ente federativo tem junto ao STN. A melhor nota é A, né? E aí vai reduzindo. Naquele momento, meu município era nota B. A gente, por força da normatização, só podia emprestar para aposentados e pensionistas, a gente não podia emprestar para ativos naquele momento. Nós decidimos também emprestar por um prazo de 72 meses. As garantias da operação, esse é outro que nos preocupava. Como evitar a inadimplência? Como não perder dinheiro com a operação? A resolução, a portaria 1467, elas te possibilitam 3 formas de garantia. Seguro de crédito, fundo garantidor, e tem o fundo de oscilação de risco também. Nós optamos por essas 2. A resolução fala que você tem que escolher pelo menos uma garantia. Nós pegamos 2. Então, a operação tem um seguro de crédito, que, se houver o falecimento do mutuário, o seguro é acionado e cobre o saldo devedor. Nesses 2 anos e meio, não tive nenhuma vez acionar o seguro, ninguém morreu. De quem pegou o empréstimo conosco, ninguém morreu, não precisamos acionar o seguro. Fundo garantidor, o que é o fundo garantidor? Uma parcela dos juros, que nos retornam todo mês, é direcionado para um fundo, uma conta à parte, e vai se formar um fundo, uma reserva. Se houver uma inadimplência não coberta pelo seguro, a gente vai pegar desse dinheiro para cobrir a operação. Então, a operação possui dupla garantia. Nós limitamos também a idade máxima de contratação de 75 anos. Então, somente quem tem menos de 75 anos pode pegar o empréstimo conosco. E o contrato, mais a idade, não pode ultrapassar de 80. Então, um servidor aposentado tenha 74 anos, ele não pode pegar para 72 meses. Vai ter que pegar um pouquinho menos. Tá?
Taxa de juros, naquele momento, a gente fixou entre 1,6 e 1,8, dependendo do prazo da operação. 12 meses é uma taxa de juros, 24 meses é outra taxa, e assim sucessivamente. Nós optamos em não emprestar para os incapazes e menores. Você pode ter pensionista menor de idade, né? Mas nós optamos por uma questão de segurança jurídica, não emprestar, nem para incapaz, nem para menor. Passado um ano, nós fizemos uma alteração na política. Aqui o município já tinha mudado para a nota Capag A, e aí nós podemos abrir para os ativos. Então, em fevereiro do ano passado, a gente começou a pensar para os ativos também. Colocamos um regramento que tem que ser quem já tem mais 3 anos de nomeação, ou seja, ter passado pelo estágio probatório. Nós aumentamos o valor máximo de operação para R$60 mil. Colocamos o valor mínimo também de R$500. Porque vocês podem não acreditar, mas tem servidor que quer ir lá fazer empréstimo de R$200. Aí fica um custo alto para um valor muito pequeno, né? Ampliamos também para 96 meses o prazo da operação, mantido as demais regras, e a taxa de juros também oscilou, né, dependendo do prazo. Em outubro, fizemos a nova mudança, ampliamos para R$100 mil o valor que pode ser emprestado por CPF, ajustamos as taxas de juros também, e essas são as taxas praticadas até hoje. Essas são as garantias previstas na portaria, né? Então, nós optamos em 2 das garantias. Tanto o seguro de crédito quanto o fundo garantidor. Então, o seguro de crédito é acionado quando há o falecimento, e o fundo garantidor para outras inadimplências, tipo exoneração. O servidor ativo pode pedir demissão, não é mesmo? Quais foram os benefícios? Bom, primeiro, rentabilidade. Tá? É uma operação que você contrata com a taxa de juros boa para grandes prazos. Então, você tem a segurança, já a garantia de ter uma boa remuneração por um grande período. Baixo risco de crédito. Até hoje eu não tive nenhuma inadimplência. Ninguém morreu, que aí também não seria inadimplência, porque o seguro cobriria. E dos ativos ninguém pediu demissão também e deixou de pagar. Nós temos um sistema de cobrança também, nunca precisamos fazer, mas se ele se desligar, ele pode continuar pagando esse empréstimo. A gente emite o boleto das parcelas, encaminha para o servidor para ele continuar pagando. Se ele não pagar, nós vamos tomar as medidas cabíveis, que é a negativação junto ao órgão de crédito e, eventualmente, até a execução. O benefício é que gera, né, uma rentabilidade boa de juros, né, e diversifica a carteira. E para o segurado, por que é bom? Aprovação rápida e sem burocracia. A contratação é simples, é o envio de 3 documentos, dá para fazer até por aplicativo, mediante reconhecimento facial. Evita que o servidor fique buscando juros, saia de dívidas muito altas, que ele saia de empréstimos exorbitantes e venha para o empréstimo mais realista. Isso ajuda na redução do endividamento da pessoa. O servidor público está muito endividado. Segurança e transparência, né? Eu acho que outra coisa também que eu vi que foi muito vantajoso. Os nossos servidores, nossos aposentados, passaram a valorizar mais o fundo de previdência. Tá? Isso, no início, eu não tinha pensado, não tinha visto isso. No decorrer do processo, eu vejo que hoje eles
Eles preferem fazer empréstimo conosco que com o banco, mesmo quando a taxa é igual. Tá? Então, isso mostra que eles estão valorizando a Previdência. Eles estão vendo que a Previdência está dando um retorno para eles. Porque tem servidor que acha que a Previdência só serve para tirar o dinheiro dele, quer cobrar a contribuição do servidor. A gente está devolvendo isso na forma de um serviço, né, ajudando ele quando ele quer fazer um investimento, ou ele quer resolver um problema financeiro dele. Então, ele vem atrás de nós para pegar um empréstimo. Eu tenho servidor que foi lá, pegou dinheiro para comprar carro, veio ele financiar no banco, fez o empréstimo consignado conosco, ficou mais barato que ele financiar o carro. Eu tenho servidor que foi lá pegar R$700 para pagar a conta de água e luz. Então, o dinheiro, assim, ele tem várias finalidades. Uma coisa também que é importante é que, normalmente, esse dinheiro circula na cidade. Uma coisa que o Carlos sempre fala nas palestras deles, é que o consignado é um dinheiro que circula na sua cidade. Né? Hoje nós estamos, então, com 68 ativos, contratos ativos, 57 contratos dos aposentados e pensionistas, 125 contratos, 1.200.000 praticamente emprestado. A rentabilidade de fevereiro foi 1,18, já líquida para nós, já descontada a taxa da administração da empresa, seguro todos os custos. Né? No cenário de Selic, nessa altura que está hoje, nós estamos ali bem pareados com a Selic. Com a tendência da Selic ir reduzindo, nossa operação fica muito mais vantajosa ainda. Está aberto vai para as perguntas agora ou após? Não, nós vamos deixar para o final as perguntas. Enquanto o pessoal coloca a outra apresentação, eu quero fazer uma pergunta aqui para você, Marcos. Enquanto gestor, digamos aqui que nós tenhamos aqui na plateia RPPS interessados em implantar o consignado. E aí te procurassem no intervalo aí e perguntassem para você qual foi o principal desafio para vocês implementar o RPPS? O que você responderia para eles? O maior desafio, eu acho que não é nem o tecnológico, de ter uma empresa para isso. O maior desafio é romper as barreiras internas. A minha contadora era contra a operação. Ela falou, vai me dar trabalho. Então, eu vejo nos outros lugares que a gente já conversou também sobre isso, eu sinto uma barreira dos próprios funcionários do Instituto de Previdência, da Prefeitura, em trazer mais esse serviço para dentro. Então, a maior barreira que eu vejo é a resistência do próprio servidor, da gestão do RPPS. Mas vou lhes dizer, a operação é muito mais simples do que parece. Na minha equipe lá, só tem eu e mais um diretor que ficam exclusivos para o RPPS. Os demais servidores não são exclusivos. O nosso RH é o RH da Prefeitura. O nosso jurídico é o jurídico da Prefeitura. A minha contadora é a contadora da Prefeitura. Eu só tenho eu e mais uma diretora que trabalha comigo. E a operação é feita. Porque 95% do serviço é da empresa, não é meu. Hoje, até os relatórios para a contabilidade são importados do sistema. O contador não precisa mais nem ficar digitando lá os números. Né? Então, houve essa barreira no meu instituto, alguns da minha equipe não queriam, eu que fui teimoso e insisti em fazer, mas a maior dificuldade que eu vejo é a resistência, às vezes, da própria equipe. Vou ter mais um serviço, já tem tanta coisa para fazer, tem DAIR, da IPR, e cálculo atuarial, e censo. A operação é mais simples do que parece. Tá? Hoje, a operação não me dá trabalho nenhum. Tá? Nós não temos um volume tão grande de empréstimos, né? Então, o nosso trabalho é fazer a transferência, basicamente. Né? Você pode até criar isso por lote, se você tiver um número grande de pagamentos no dia, você cria um lote e manda para o banco o lote, e o banco paga todo mundo. Então, hoje existem várias ferramentas tecnológicas aí para a gente não precisar trabalhar.
né, para a gente melhorar o nosso, render mais o nosso tempo. Ótimo, ótimo. Vamos passar para o Carlos aqui, que vai trazer a parte tecnológica agora. Bom, pessoal, um bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir trazer um pouco da nossa experiência sobre a política do empréstimo consignado, conforme muito bem pontuado pelo Wellington aqui no início, na apresentação. A Agenda Assessoria tem 32 anos de segmento de RPPS. Nós somos uma empresa genuinamente cujo objeto social, desde 1º de abril de 1994 até os dias atuais, tem todos os quinais são relacionados à atividade dos RPPS brasileiros. Eu estou no segmento desde 99 e pude trabalhar com a implementação da política do empréstimo consignado lá no estado de Mato Grosso, em 5 RPPS, antes da vedação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal do dia 4 de maio de 2000. Então, todos os empréstimos que foram celebrados até abril de 2000 perdurou até 2005. Naquela ocasião, a política do empréstimo consignado era, no máximo, 60 meses. Então, nós temos uma expertise na questão do segmento de empréstimo consignado. Eu tenho levado a proposta de serviços da Agenda Assessoria Brasil afora. Na semana passada, nós estávamos no evento da PEPREM, na semana que vem eu vou estar em Recife, na outra semana estarei no Rio, em maio estarei em Minas Gerais, falando da política do empréstimo consignado, como muito bem colocado, tanto pelo Gerola quanto pelo Wellington, com a alteração da 5272, passou a ser um ativo estratégico. E aqui cabe a nós, prestadores de serviços, trazer para vocês a estruturação, os riscos, o Gerola já falou muito bem dos principais riscos, e a garantia de performance, que ele também já colocou. Então, nós vamos trazer um pouco aqui da linha do tempo do consignado, muito bem delineada pelo Gerola. Eu vou enaltecer apenas os 2 últimos anos, 2025 e 2026, que é o ano da consolidação do ativo do empréstimo consignado como produto de debate em todos os RPPS brasileiros após a alteração da 5272. Então, todos os RPPS hoje estão estudando a possibilidade de implementar empréstimo consignado. 2026 vai ser o ano de expansão, poucos RPPS no Brasil estão emprestando, acredito eu que não chega a 50 RPPS ainda, mas nós estamos na agenda, nós temos um número muito grande de RPPS que estão em tratativas, alguns já com data prevista para início da operação. Então, não tenho dúvidas de que a 2026 será o ano da consolidação como um ativo de investimento. Aqui, eu sempre tenho dito que o consignado ele tem 5 pilares de sustentação. O primeiro, social, a menor taxa de juros ofertada aos segurados do segmento, independente da região. A taxa de juros ofertada pelo RPPS ela é competitiva, inclusive com as cooperativas de crédito, que são as menores taxas do mercado. Com as instituições financeiras, não tem comparação. Além de ter o pilar do social, nós temos o pilar da rentabilidade. Mesmo ofertando uma taxa de juros extremamente social, ainda assim será mais rentável para o RPPS. E nós temos uma outra particularidade na questão da rentabilidade. Consignado faz parte do dia a dia de todo o funcionalismo público, seja ele federal, estadual ou municipal. A contratação de empréstimo consignado todos os dias, a todo momento, nesse exato momento, tenho certeza absoluta que inúmeros servidores estão contratando empréstimo consignado. Aí o servidor vai ter a opção de conferir uma rentabilidade para o patrimônio que é seu, que vai garantir o pagamento do benefício no futuro, ou a uma instituição financeira. Então, é um ganho duplo. Além de eu ter uma taxa de juros menor, eu vou estar contribuindo para a solidez financeira do RPPS, que vai garantir o pagamento do meu benefício no futuro. E aí eu tenho da segurança muito bem colocada pelo Gerola. Seguro prestamista e fundo garantidor para os casos de exoneração, de estrangulamento de margem, de licença para tratamento de interesse particular, de
questão, por exemplo, que acontece muito, a contratação, a cedência para um outro órgão, você perde a remuneração para reter. Você faz um termo de cooperação técnica com um órgão para o qual o servidor foi cedido, e aí aquele órgão retém e repassa para o RPPS. Então, você vê que vai aumentando o alcance da segurança do RPPS. E aí nós temos um fator importantíssimo, principalmente naqueles estados onde nós tivemos inúmeras situações envolvendo lesões aos direitos dos tomadores, no caso dos empréstimos da iniciativa privada. Vai ser a primeira política pública de Estado no que diz respeito a consignado. Então, você afasta os seus servidores das lesões praticadas pelo mercado privado. Taxas abusivas, venda casada, compra de gato por lebre, você acha que está contratando empréstimo consignado, está contratando cartão corporativo e por aí vai. Então, vai ser a política de Estado, aonde vocês, servidores públicos, através da gestão do RPPS, bem como também do Comitê de Investimentos e do Conselho, vai definir a regra do jogo. E dificilmente vocês irão implementar critérios para lesar vocês mesmos, até mesmo porque vocês são os destinatários da política do empréstimo consignado. E, por fim, o único investimento será o único investimento do RPPS. Se você tem 100 milhões de reais, vocês podem emprestar 10%, será o único investimento do RPPS que efetivamente vai aquecer a economia local. Os 10%, os 10 milhões, vai ser investido na economia local, no comércio, na prestação de serviço. E aí nós temos uma outra particularidade, que é a quitação de dívida das instituições financeiras. As taxas de juros, como o Giarola colocou, aqui tem taxas variáveis, nós estamos trabalhando com uma mais ou menos fixa. A diferença, o deságio da taxa, ela automaticamente vai gerar uma diferença, um troco. E esse troco, o servidor continua pagando, um exemplo hipotético, R$700 de parcela, só que ele vai pagar R$700 por mais um determinado número de meses, mas vai ter um troco de 6, 7 mil reais. Esse dinheiro não existiria se não existisse a política do empréstimo consignado. Há casos em que, na quitação de dívida, a instituição financeira, para não perder a operação, ela baixa a taxa de juros. O RPPS não ganha nessa operação da cobertura da taxa do RPPS. Por quê? Porque em um determinado momento a instituição financeira estiver com uma meta para cumprir, ela cobre para não perder, para bater a meta, quem ganha com isso é o servidor público. O princípio do social vai estar sendo atingido. Por quê? Se não existisse a política de crédito do RPPS, jamais a instituição financeira iria baixar a taxa de juros para cobrir a oferta do RPPS. Então, esses 5 pilares não podem ser desprezados na tomada de decisão. E o maior desafio, conforme muito bem colocado pelo Giarola, interno do RPPS. Por quê? O público para contratar empréstimo consignado existe e vai existir até o tempo em que durar a administração pública, até o tempo em que o servidor estiver vinculado à administração pública. Nós temos um time de vendas que, hoje é quinta, na terça-feira nós vendemos R$611 mil nos nossos clientes. Ontem nós vendemos R$429 mil nos nossos clientes. Ou seja, há consumo. Então, existe público. O que precisa ter a decisão estratégica. Aqui, literalmente, o Giarola já colocou muito bem aqui a questão das regras. Nós temos o se vira nos 30, aqui a gente tem que se virar nos 20, que cai para 17. E o tempo aqui fica aqui, aí você tem que acelerar. Aqui são a gestão dos riscos, né? Você precisa olhar para todos esses riscos, e a expertise e a experiência nos dá o suporte para a gente prever todos esses riscos aqui, principalmente o risco jurídico, e nós não podemos desprezar. Por quê?
Na hora da contratação, tudo é lindo, tudo é belo. Posteriormente, pode haver discussão jurídica. E aí nós precisamos de uma robustez jurídica, tanto no regulamento quanto no contrato do empréstimo consignado. Então, todos os problemas que acontecem com qualquer um dos nossos clientes, no mês seguinte a gente corrige com todos, para justamente blindar. Os critérios de elegibilidade, a gente estabelece aqui até 75 anos, a soma da idade mínima com as parcelas vai dar 75. Uma particularidade aqui diz respeito ao pensionista temporário. Se ele tem uma pensão temporária por 24 meses, mesmo que ele tenha menos de 67 anos, ele não pode contratar por 96 meses, vai ter a duração da pensão. Se a pensão tem 36 meses, o contrato será por 36 meses. Tudo isso vai ser feito, estabelecido no regulamento. Aqui são as fases do projeto de implantação, que começa desde o alinhamento aqui inicial, até o acompanhamento final. Vender empréstimo consignado é a coisa mais simples que tem na operação. O desafio é a controladoria, o pós, quando tem retenção, quando tem recolhimento. E é isso, nosso sistema está anos-luz à frente de todos que existem no mercado. As lições aprendidas, a gente vai aprendendo com cada fato nos nossos clientes. A composição da taxa de juros da nossa proposta de 1,65 dá aí em torno de uma rentabilidade líquida de 16,44 ao ano. A gente está estimando, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Depende da situação atuarial de cada RPPS. A nossa história e experiência de sucesso, nós temos aí 27 RPPS em operação, são mais de 75 mil tomadores, mais de 1 bi em recursos para serem emprestados, mais de 100 milhões emprestados, são mais de 5 mil contratos gerados, e nós temos 3 RPPS em operação, em fase de implantação, que vai dar aí mais um fundo de 350 milhões, mais 20 mil tomadores. Um desses aqui é Niterói, no Rio de Janeiro. Desses 27 RPPS em operações, 3 são capitais. Hoje, o mercado já emprestou em torno de 145 milhões de reais. Desses 145 milhões de reais, 100 milhões, a agenda é originadora, deu suporte para o empréstimo. Ou seja, o que o Giarola colocou é um ativo excelente, que ainda não foi descoberto pelos RPPS. É ruim, porque vocês estão perdendo rentabilidade e ao mesmo tempo, estabelecer um elo de ligação com os seus segurados. E é bom para nós, enquanto prestadores de serviço, que a gente está difundindo e levando esse produto para todo o mercado. Aqui é a garantia de performance. Aqui eu estou falando de Tangará da Serra, que começou em setembro de 23, o consignado aqui performou pouco, por conta do curto espaço, mas 24 e 25 superou os demais ativos e a meta atuarial. Meta atuarial você nem leva em consideração. Aqui eu tenho Previvag, Várzea Grande, lá no Mato Grosso, também superou aí a rentabilidade em 2024, eles tinham uma concentração em renda variável e em ações. 2025 também superou todos os investimentos. Aqui eu tenho Belém, que é a segunda capital, também superou a rentabilidade. E, por fim, eu tenho Porto Velho com uma taxa de 1,50. Mesmo com uma taxa extremamente agressiva, ainda assim superou a rentabilidade da carteira e a meta atuarial. Aqui, alguns recortes da operação. Os recortes, o que precisa ser feito? Aqui é o DAIR. O nosso sistema entrega tudo pronto para vocês, certo? Aqui, isso aqui é o relatório contábil. Parei, volta aqui. Relatório contábil. A curto prazo, médio prazo, conforme o IPC 14. O diferencial da agenda é o seguinte: nós temos um time contábil, nós temos 26 contadores especializados em contabilidade previdenciária pública. Nós temos 70 advogados, todos eles
voltados ao regime próprio de previdência social. A agenda tem hoje aproximadamente 628 colaboradores espalhados por 23 estados da federação. Nós trabalhamos diuturnamente, acordamos e dormimos respirando regime próprio de previdência social. Aqui são os relatórios, a operação, o Giarola muito bem colocou, os nossos formatos de atendimento, certo? Consignatária, aqui é o fluxograma do empréstimo consignado, o azul é RPPS, o laranja é a gestão. Para vocês verem que entra na auditoria, o contrato é remetido para o financeiro, é feito o pagamento, aí no mês seguinte a gente já entra na controladoria. E eu sempre tenho dito, meu tempo está quase acabando, eu sempre tenho dito o seguinte, um reconhecimento natural de todo ser humano. A Faria Lima é onde está concentrado todo o conhecimento técnico do mercado financeiro brasileiro. Agora, no que diz respeito a empréstimo consignado dos RPPS, essa expertise está consolidando cada vez mais na rua Barão de Melgaço, em Cuiabá, sede da Agenda Assessoria, porque nós trabalhamos diuturnamente a política do empréstimo consignado. Eu deixei de ser advogado especializado em direito público, com mais de 20 anos no segmento de RPPS, para tornar um comercial de empréstimo consignado e levar toda a bagagem de conhecimento, não só de RPPS, como de contabilidade pública, como de calculatorial. Calculatorial é a próxima palestra. É complicado de você trabalhar, mas eu ainda, em razão da longevidade da atuação no segmento, você acaba conhecendo um pouco de calculatorial. Então, a expertise da agenda é de dominar todos os assuntos na qual se encontra inserido o RPPS. Então, nós estamos aí prontos para atender o mercado de RPPS. Mato Grosso do Sul não tem nenhum RPPS por hora emprestando, mas eu tenho certeza absoluta que nos próximos meses nós teremos Cacilândia emprestando, já é o primeiro RPPS a emprestar, e também estamos em tratativas com outros RPPS. Basicamente é isso, certinho o tempo. Ótimo, Carlos. Em cima do tempo, vai dar tempo da gente abrir para uma ou duas perguntas. Quem gostaria de fazer pergunta? Ninguém? Ninguém tem dúvida? Aqui, ó. Deixa eu... Bom dia, Carlos. Tudo bem? A minha pergunta ela se refere, por exemplo, à proteção. Hoje, a vinculação dentro de fundo, ela é política também, né? A gente sabe que há um controle político dentro dele. E, na minha cidade, nós tivemos um problema. Eu fui político lá, nós tivemos problemas. Inclusive, foi uma operação chamada cornucópia, onde se fazia... dava o cargo comissionado para as pessoas, alterava-se o valor de salário, e depois o que ocorria? Fazia-se empréstimos, o cara era demitido, e aí, como é que ficava a situação? É nesse tocante que eu queria ver se vocês, dentro dessa regulamentação, vai existir essa barreira, ou se vocês já estão fazendo esse tipo dentro do contrato, para não se permitir que se ocorra isso. Tá bom? Vamos lá. Primeiramente, a política do empréstimo consignado é destinada exclusivamente a servidores efetivos. Não tem servidores comissionados nem contratados. O que existe é o seguinte, o servidor efetivo, ele pode ter uma comissão, ele pode receber uma comissão e automaticamente eleva o salário, por consequência natural, à margem consignável. Ocorre que, no regulamento do RPPS e na lei que disciplina o decreto do empréstimo, da consignação em si, estabelece que as verbas de natureza temporária não é base de cálculo para a margem consignável de 30%, 35%, 40%, 45%. Então, o regulamento ele estabelece claramente quais são
as verbas que fazem parte da margem consignável. Então, tudo isso é o risco jurídico que a gente acaba, de certa forma, prevendo. Antes de iniciar a operação do empréstimo consignado, terça-feira começamos o 27º. Nós fizemos uma alteração no decreto da margem consignável, elevando o RPPS como prioridade número 1 nas contribuições facultativas. Primeiras obrigatórias, depois as facultativas. Então, a gente cria todos os mecanismos necessários para proteger o regime próprio de previdência social. Bom dia. Meu nome é João Carlos, eu sou procurador do município de Ladário. E eu fico muito contente de vir aqui e ver que esse tema foi abordado. Eu já tinha visto esse artigo e achava que, no meio da emenda constitucional 103, que foi uma emenda muito árida, esse foi um artigo que deu um acalanto. Tá? E eu sempre tive essa ideia de que a gente poderia utilizar parte do nosso fundo para promover empréstimos consignados a juros mais baixos que o mercado. E uma outra ideia que eu tive, que poderia complementar tudo isso, é o seguinte: a gente usar isso para fomentar a construção de casas para servidor efetivo no município. Tá? Eu tentei entrar em contato até com a AGEAB, tá? E ainda tem um outro ponto. A gente, lá em Ladário, como a gente tem um déficit atuarial, uma forma de solver o déficit atuarial seria com o município fazendo uma dação em pagamento de área pública, de imóveis, de lotes. E esses lotes, eu penso até numa forma da gente fazer uma venda para o servidor através de desconto em contra-cheque. Isso eu acho que iria fomentar a economia do município, iria dar casa ao servidor. Eu acho que responde à função social da propriedade, função social do contrato. Eu vejo muita... seria ótimo abraçar essa política. Vocês já tinham pensado em fazer alguma coisa, vincular esses empréstimos à construção de casas? Seria possível? Alguém já pensou nisso? Obrigado. É uma situação bem interessante que você coloca, mas, a princípio, ela requer uma normatização, né? O empréstimo consignado está bem claro que ele está ali previsto na Emenda Constitucional 103, depois a Resolução 4963 e agora a 5272 do Conselho Monetário Nacional. É algo a se pensar para uma alteração na legislação e, de repente, ter mais essa modalidade. Mas, por hora, não tem como a gente trabalhar, eu creio que eu estou falando aqui, né? Não tem como a gente trabalhar nesta ideia sem uma previsão legislativa. Então, o ideal seria começar trabalhando com alteração legislativa para incluir essa possibilidade. Nosso tempo já... Última pergunta, porque nosso tempo já esgotou aqui, eu estou sendo pressionado. Pegando um gancho naquela primeira pergunta, fica regulamentada a questão das verbas transitórias, né? Mas e na situação que, no percurso do empréstimo consignado, o servidor se aposenta e é pego pela média, e o benefício dele é menor do que ele recebia em atividade? Então, teria um descompasso aí na questão da margem e tudo mais. Como ficaria uma situação como essa? Esse é um caso em que a margem extrapola. Mas nós não concedemos um empréstimo acima da margem. Então, não temos irregularidade nenhuma nessa situação. E isso vai acontecer mesmo, né? Já aconteceu conosco várias situações nesse caso. É comum. Dentro da política do empréstimo consignado, tem a previsão de renegociação obrigatória nesses casos específicos. Nós temos as modalidades de empréstimo: o empréstimo puro, novo, a quitação de dívida, a renegociação.
A renegociação, você pode tanto fazer uma renegociação com o próprio empréstimo, quanto advindo da alteração da margem consignável. Então, você renegocia de modo que a parcela adeque à nova margem consignável. Na verdade, como ele já pagou um período com uma margem na atividade, esse período acaba compensando e o prazo chega aos 96 meses. Já aconteceu várias situações idênticas a essa. Respondendo ao nosso colega de Ladário, eu vejo que o financiamento habitacional não é compatível com o consignado. Hoje tem linhas de crédito habitacionais com prazo de 25 anos, 30 anos. E o nosso prazo é muito curto para isso. Hoje nós só podemos emprestar até 96 meses. A nossa taxa de juros também é muito maior que a taxa de financiamento imobiliário. Então, o consignado não vai ser a ferramenta apropriada para isso daí. Nós podemos fazer um empréstimo de valores maiores, se nosso regulamento permitir, pedindo garantia real. Poderia pedir um imóvel em garantia, mas ficaria em 96 meses com a taxa de juro alta. Então, com certeza, qualquer financiamento imobiliário será muito mais vantajoso para o servidor do que pegar um empréstimo para comprar a casa, né? Então, eu vejo que financeiramente não vai ser viável usar o consignado para fins habitacionais. Fica muito fora das outras linhas de crédito existentes no mercado. Pessoal, então, peço uma salva de palmas para os nossos palestrantes aqui. Obrigado.